Fala galera, beleza? Seja bem-vindo e seja bem-vindo ao meu canal e vamos para mais um vídeo para a gente continuar fazendo nosso jogo Blackjack. Bora lá! Agora a gente vai criar uma função que vai ser responsável por perguntar para o jogador se ele quer mais uma carta ou não. Caso ele queira mais uma carta, essa função vai chamar a nossa função de more card e vai perguntar de novo se esse jogador quer mais uma carta e assim por diante. Primeiro eu vou apagar essa linha e eu vou colocar aqui um comentário. Função game responsável por perguntar para o jogador se ele quer mais carta. Caso ele queira mais carta, chamar a função more card e assim sucessivamente. Beleza? Então vai ser uma função recursiva. Enquanto o jogador solicitar mais cartas, a gente vai chamar more cards até que o jogador não queira mais cartas. Vamos definir a função defFunction. Vou chamar a função de game. Ela vai receber o jogador. E a primeira coisa que ela vai fazer é a pergunta. Println. Vou pegar o nome do jogador. Player name de player. E vou colocar aqui mais carta. Mais carta. Interrogação. Na próxima linha a gente vai pedir o input do jogador. Se o jogador falar sim, a gente vai pedir mais cartas. Então a gente vai fazer um if. Se o input for sim, vamos atribuir mais carta a esse jogador e vamos chamar nossa função de novo para que ela possa perguntar de novo se ele quer mais cartas e assim por diante. Então vamos fazer um if. Se o input for sim, então vamos criar um let com o nosso player novo, player with more cards, chamando a função more card para o jogador, e dentro do let a gente vai chamar a nossa função game passando o player with more cards. E no else, a gente vai devolver só o nosso jogador. Então, vamos recapitular aqui. Caso o input do jogador seja sim, a gente vai chamar nossa função more card e o resultado dela vai ser um jogador com uma carta a mais. E a gente vai chamar de novo a nossa função de jogar com o nosso jogador novo para que ele possa ir pedindo cada vez mais cartas. Antes de chamar a função de novo, vamos só dar um print no nosso jogador também. Então, card, print player with more cards e depois chamar a função. E no else, a gente vai só retornar o jogador como ele já está. Então, por exemplo, se na primeira vez que eu chamar essa função, o jogador falar que sim, eu vou dar uma carta nova para ele, printar e vou chamar de novo essa função. Caso ele fale que não, eu vou retornar o jogador somente com uma carta nova. Então vamos fechar aqui no parênteses e vamos testar nossa função para ver como ela ficou. Vou copiar essa parte do código aqui que define o jogador e printa para baixo. Então aqui eu estou definindo o jogador César, tirar esse alcance aqui, ficar mais simples. Vou chamar de player 1 e eu estou printando o player 1 aqui embaixo. Depois de printar o player 1, eu vou chamar a função game passando o nosso player 1, beleza? Vamos ver se está tudo certo aqui. Pergunta se tem mais cartas. Aqui dentro do if eu deixei um símbolo input. No lugar do input eu vou chamar uma função que pede o input do usuário, que é a função readLine. Salva. Vou executar o REPL. Vou executar o meu namespace. E ele... eu esqueci de apagar uma linha. Essa linha aqui de more cards, a gente não precisa dela mais. Que agora a gente vai printar só o player 1 sem pedir uma carta a mais, senão ele vai começar com 3 cartas e aí eu já comecei estourando. Vou colocar aqui não e eu vou executar meu namespace de novo. Então limpa o REPL,
executa tudo. Eu saí com duas cartas, um 4 e um 9, são 13 pontos, e ele perguntou para mim se eu quero mais cartas. Eu vou colocar aqui sim. E agora, eu tinha um 4, um 9, agora eu tenho um 8, saí com 21 pontos, vou colocar aqui não. E eu terminei com 21 pontos. Bom, essa função aqui, ela ficou bem simples, e ela também pode ser utilizada pelo dealer, né? Então a gente vai criar aqui o dealer. E vamos printar o dealer. E depois a gente vai pedir o game para o dealer. Então vamos limpar o REPL. Eu saí com um 2 e com uma dama, totalizando 12 pontos. E o dealer saiu com um J e com 8, totalizando 18 pontos. Então eu vou falar que eu quero mais uma carta. 14 pontos. Vou pedir mais uma carta. 24 pontos, estourei. Não quero mais carta. E aí eu vou perguntar se o dealer quer mais carta. Vou falar que sim. 23 pontos também estourou. Não quero mais cartas. A única diferença aqui é que o dealer não vai responder o terminal também. A ideia é que o dealer seja automático, né? A regra que eu vou colocar aqui para o dealer é: caso ele tenha menos pontos que o player, ele vai pedir mais cartas, porque a ideia dele é ganhar do player. Então a gente vai mudar um pouquinho só essa função. Essa função ela é muito parecida para o jogador e para o dealer. A única linha que muda é a linha 61 da tomada de decisão. Então eu vou extrair essa função do jogador. Então vou tirar essa parte aqui do igual readline e vou criar uma função define player decision continue, que não recebe nada, e ela decide se o player vai continuar ou não, e eu posso chamar essa função aqui. Vamos testar. Executo o REPL. Eu saí com 21 pontos, o dealer sai com 16, eu não quero mais cartas, e o dealer vai querer mais cartas, sim. O dealer saiu com... estourou, mas a gente funcionou essa extração. Para o caso do dealer, eu quero usar outra decisão. Eu quero usar uma decisão se for menor que os pontos do meu player. Vou definir a função que vai decidir se o dealer deve continuar ou não. Vamos chamar ela de dealer decision continue. Define dealer decision continue. Interrogação. Ela vai receber os pontos do player, player points, e o próprio dealer. Se os pontos do dealer for menor que os pontos do player, deve continuar. Então vamos colocar aqui menor dealer points que player points. Então deve continuar. Eu não tenho dealer points, eu vou criar um let aqui. Dealer points, vamos extrair player points do dealer, e dentro do let vamos colocar nossa condicional. Então ambas funções de decisão vão retornar true ou false. No caso do player, se o input for sim, retorna true. No caso do dealer, se os pontos do dealer for menor do que os pontos do player, retorna true, porque ele vai continuar. Ou ele estoura, ou ele passa o player. Agora a gente vai chamar essa função dentro da nossa função game. Como aqui dentro eu não tenho os pontos do player, eu vou colocar isso fixo por agora. Eu vou colocar aqui 12 e eu vou passar o dealer, que é o próprio player. Vamos comentar o jogador, limpo, termina o REPL, limpa, executa tudo e ele deu no pointer.
A gente encontrei um problema aqui, não é player points, é só points, por isso está dando no point exception. Então vamos limpar aqui de novo, executa. E agora ele mostrou o dealer está com 6 e uma dama, totalizando 16 pontos, e ele quer mais cartas, ele decidiu que não, porque ele já era maior que 12. Vamos colocar um número aqui, 18, limpa, executa. O dealer saiu com 2 e com 8, totalizando 10. Pediu mais uma carta, saiu com mais um 3, totalizando 13. Pediu mais uma carta, saiu com 16, totalizando 19. E decidiu que não queria mais cartas. Então, essa foi a regra simples do dealer. Porém, aqui a gente pode fazer duas coisas. A gente pode passar o tipo do player e, baseado no tipo, a gente decide qual função a gente usa, se é a decisão do player ou a decisão do dealer, ou a gente pode receber a função de decisão. O Clojure permite que a gente passe funções como argumento. Então, eu vou receber aqui como argumento a função de decisão continuar e eu vou executar essa função aqui. E essa função ela vai receber o valor do oponente e o player. Então, vou colocar aqui nessa função também. Player points, na verdade, opponent points e o player, e aqui tem o player points e o dealer. Essa função, como eu estou chamando de forma recursiva o game, eu preciso passar a função de novo, que é a mesma que eu recebi, e aqui no game eu tenho que passar a função. Então, vou passar a função dealer decision continue. E aqui no meu jogador, vou descomentar ele, no jogador César, vou descomentar aqui o game também, e eu vou passar a função player decision continue. Apaga esse espaço, limpa tudo, deixa eu ver se o REPL não está aqui esperando alguma coisa, vou inserir o REPL, startar de novo. Executa todo o namespace. O César saiu com 9, com 2, são 11 pontos. O dealer saiu com um J e um 7, são 17 pontos. E ele pergunta se eu quero mais carta. Eu vou falar que sim. Estou com 21 pontos. Agora eu vou falar que não quero mais cartas. E o dealer vai tentar chegar até os 21 pontos. Nesse caso, ele chegou em 21 pontos, então ele não pediu, porque 21 não... Os 21 pontos do dealer não é menor do que os 21 pontos do player. Então, ele terminou com 21 também. O certo seria menor ou igual. Vamos executar de novo. Agora eu saí com 10 pontos, o dealer saiu com 13. Eu vou falar que eu quero mais uma carta. Eu estou com 20 pontos, já não quero mais carta. E o dealer tentou tirar a carta até passar os meus 20 pontos. Primeiro pegou uma terceira carta 4, totalizando 17 pontos. Depois pegou um 6, totalizando 23 pontos. O único problema da nossa função é que eu estou passando de maneira fixa os pontos do meu jogador, que vai ser utilizado para comparar na hora de tomar decisão pelo dealer. Então aqui eu preciso passar os pontos do primeiro jogador. O problema é que dentro dessa função eu não tenho os pontos do jogador. Eu só tenho os pontos do jogador aqui fora. Como eu posso fazer? Em vez de eu passar os pontos aqui dentro, eu posso utilizar a função partial. A função partial, ela prepara uma função para ser executada depois. Vamos ver como a função partial funciona. Aqui na documentação do Clojure, eu posso encontrar vários exemplos utilizando a função partial. Um dos exemplos é utilizando uma multiplicação por 100. Se eu quero criar uma função que sempre multiplica qualquer número por 100, eu posso reutilizar a função de multiplicação, passando o número 100, e eu defino uma nova função que sempre vai receber um novo argumento e vai chamar a multiplicação com o primeiro valor de 100. Então, se eu chamo essa função passando 5, ela vai multiplicar 100 por 5. E se eu chamo essa função passando 4, 5, 6, ela vai multiplicar 100, 4, 5 e 6.
Então eu consigo criar uma função que ela está parcialmente preenchida, né? E é o que a gente precisa fazer aqui no nosso exemplo. Então, se a gente voltar aqui para a nossa função, o que a gente pode fazer é criar uma função que está parcialmente preenchida com os pontos do player. Então, aqui no momento que eu chamo ela, que eu envio ela para o game, para o dealer, eu posso chamar um partial dessa função dealer decision continue com os pontos do nosso player 1. Na prática, ele vai chamar essa função com os pontos do player nesse momento passando o dealer. Então eu posso tirar o 18 daqui. Aqui na nossa função eu continuo recebendo player points e o dealer, e aqui eu não preciso mais receber o opponent points, porque dentro da função game eu chamo a função de decisão passando apenas o player atual, né? No caso do player 1 passando o player 1 e no caso do dealer passando o dealer. Só que agora, para a função do dealer, eu criei uma função parcialmente com os pontos do player 1, beleza? Vamos ver como isso funciona. Vamos executar. Ele retornou aqui, coincidentemente, com 18 pontos. Então eu saí com uma dama com 8, 18 pontos. O dealer saiu com mais e um 5 com 16 pontos. Eu vou falar que eu não quero mais carta. E ele vai tentar passar os meus 16 pontos. O dealer, no caso, pediu mais uma carta, ficou com 14 pontos. Depois pediu mais uma carta e ficou com 24 pontos e estourou. Beleza? Então, a partir do momento que o dealer passou a pontuação do player ou ficou igual, ele parou de pedir mais cartas. Vamos limpar o REPL, vamos executar de novo. Agora eu saí com 13 pontos, o dealer com 18. Se eu falar que eu não quero mais cartas, o dealer também não vai pedir mais cartas, porque ele já é com um número maior que 13. Não? E o dealer não pediu mais cartas. Vamos executar mais uma terceira vez. Eu saio com 5. Com a dama, 15 pontos, o dealer saiu com mais. E um J, 21 pontos. Nesse caso eu vou pedir mais uma carta. Agora eu saí com 16 pontos, vou pedir mais uma carta. 17 pontos. 19 pontos, 23 pontos, e o dealer vai pedir mais cartas porque a pontuação dele é menor que a minha. Nesse caso não funcionou como eu esperava, porque a gente não está passando os pontos do player depois do game. Esse player 1, ele só tem as duas primeiras cartas. Após o jogo que ele possui as mais cartas, então a gente precisa definir o player depois do jogo e a gente vai pegar os pontos desse player aqui e não do player 1, que tem apenas duas cartas, que foi executado por essa função player. Vamos limpar, vamos executar de novo. Nesse caso eu saí com 13 e o dealer com 11. Vou colocar que eu quero mais cartas. Eu estou com 23, vou colocar que não. Então, o dealer pegou mais cartas até passar de 23 e não simplesmente passar de 13, que eram minhas cartas iniciais. Ele pegou uma terceira carta, totalizando 16 pontos, pegou uma quarta carta, totalizando 26 pontos e parou de pegar carta. Beleza? Então, assim que ficou a nossa função. Se a gente recapitular aqui, a nossa função game, ela printa se o player quer mais cartas ou não, chama a função de decisão. No caso do player, é uma decisão de input igual assim, e no caso do dealer, é uma decisão onde os pontos do dealer é menor ou igual aos pontos do player. Depois que ele tomou a decisão, ele pega mais cartas, printa essas cartas e chama de novo a nossa função. Só para finalizar, quando a gente utiliza de maneira recursiva uma função em Clojure, a gente normalmente utiliza a função recur, que é a função que chama a minha recursivamente. A gente não chama a função exatamente com o mesmo nome, porque o Clojure ele não é otimizado
nessas situações, né? Nessa situação aqui, se a gente chamar mais de 1000 vezes, ele vai acabar dando o Stack Overflow, porque ele não otimiza a utilização da pilha de execução das funções, que é as funções estão sendo executadas de maneira encadeada. Então a gente substitui esse game por de recursivo, limpa o nosso repo, executa de novo e ele funciona igual, só que de maneira otimizada. Vou colocar aqui que eu quero mais carta, 19 pontos, não quero mais cartas. O dealer tentou ultrapassar os meus pontos e acabou estourando com 23. Então aqui a gente conseguiu criar o nosso jogo básico de Blackjack para a gente conhecer algumas funções. Aprendemos a função partial, que é uma função um pouco mais complexa, mas é muito útil no nosso dia a dia. Aprendemos que a gente consegue passar funções como argumento para outras funções e executá-las depois. Inclusive a gente consegue criar uma função parcialmente executada para depois ser executada com mais argumentos. Então a gente consegue preparar uma função com alguns argumentos iniciais e depois ela é executada com os argumentos finais, no caso do nosso partial do dealer. E a gente agora só precisa criar uma função para decidir quem ganha o jogo. Então no final dessa execução a gente pega os pontos do player, os pontos do dealer, vê quem está com mais pontos, se o player não estourou, né, 21 pontos, e considera esse jogador como ganhador, beleza? Valeu!